E agora, olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 17. Tiago 1, 17. E o texto está aí na tela, versão NAA. É só um versículo. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus, irmãos. Vamos ler todos juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém, irmãos? Olha só, hoje pela manhã nós começamos a conversar aqui no culto da manhã sobre o seguinte tema: o Deus que intervém. Nós, meus irmãos, cremos na palavra de Deus, nas Escrituras como revelação de Deus, e as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, elas nos ensinam que uma das principais características do nosso Deus é que o nosso Deus é um Deus presente. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que certamente, não é talvez, mas o Salmo 23, no verso 6, diz assim: certamente, não é talvez ou quem sabe, mas é certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Quantos dias? Todos os dias da nossa vida, né? Então, certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Todos os dias inclui sábados, domingos e feriados. Amém, irmãos? Os dias úteis e os dias inúteis, o Senhor está conosco. Ele é um Deus presente. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e nós trabalhamos então esse Deus que está presente, esse Deus que intervém. Conversamos sobre isso de manhã, baseados no testemunho que o apóstolo Paulo, ele dá na sua segunda carta aos Coríntios, o testemunho que Paulo deu, dizendo que quando ele e os seus companheiros missionários estavam numa situação muito difícil, ele diz que eles já tinham perdido a esperança de que o bem pudesse acontecer. Eles já não acreditavam mais que as coisas pudessem mudar e que era o fim. É isso que ele diz, o apóstolo Paulo. E ele diz assim: mas Deus, o nosso Deus, que ressuscita os mortos, nos livrou. É um Deus que intervém, é um Deus que nos livra. E ele diz, e eu tenho certeza que continuará a nos livrar. É esse o testemunho que Paulo dá lá, e nós conversamos baseados nesse testemunho então sobre esse Deus que intervém. Eu não vou repetir a mensagem. Essa semana vai aparecer lá no YouTube da igreja, no Facebook. Se você tiver o desejo, você pode entrar lá e depois ver essa mensagem da manhã. E nós começamos a ver então hoje de manhã, Deus intervém. Amém, irmãos? Nós cremos num Deus que é Deus conosco, é o Emanuel, e Ele está conosco, e Deus, Ele interfere conforme seus propósitos, seus planos, sua misericórdia, sua graça, sua bondade. Ele interfere nas nossas histórias, na realidade, porque Ele é um Deus que intervém. Mas como é que Ele faz isso? E hoje pela manhã nós começamos a ver então 3 formas de como essas intervenções, estes livramentos de Deus na nossa realidade, como eles acontecem. 3 formas reveladas na Escritura de como esse socorro de Deus se manifesta nas nossas realidades, desse Deus que é real, que é presente e que intervém. E hoje de manhã nós vimos
A primeira forma como o livramento de Deus se manifesta é que Deus intervém através de milagres sobrenaturais. Amém, irmãos? E é como eu disse, eu não vou repetir tudo, está lá. Falamos bastante hoje de manhã sobre a realidade dos milagres. Falamos bastante. Deu quase 3 horas. Não, estou brincando, né? Foi menos, foi uns 40 minutos. Mas nós falamos bastante sobre as características bíblicas dos milagres de Deus. Mas Deus intervém através dessas, o que são milagres? Dessas intervenções sobrenaturais e extraordinárias de Deus na realidade. Isso são os milagres. São intervenções sobrenaturais e extraordinárias de Deus na realidade. E conversamos bastante sobre isso. Mas eu quero ver agora à noite mais 2 formas de como além dos milagres, como é que mais a intervenção de Deus se manifesta? A bênção de Deus no meio da nossa realidade, da nossa necessidade. Como é que Deus intervém? Como é que Deus nos abençoa? Como é que Deus nos socorre? Segunda forma, como a que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, além dos milagres sobrenaturais, Deus intervém através das bênçãos naturais. Amém? Deus também intervém nas nossas vidas, e me parece que é mais comum do que o milagre, porque o milagre está na categoria do extraordinário. E o que significa extraordinário? Extraordinário é aquilo que está fora do ordinário, fora do comum, é extraordinário. Milagres acontecem, e Deus intervém de modo sobrenatural, mas eles estão na categoria do extraordinário. Mas Deus também nos socorre através de bênçãos que são as bênçãos naturais e que vêm dele como presente para a nossa vida. E é o que diz o texto aqui que nós lemos em Tiago. Por isso que a gente começou lendo o texto de Tiago. Deus intervém através daquilo que a gente pode chamar de boas dádivas. Boas dádivas que descem, diz Tiago, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus é a fonte de tudo o que é bom. Amém? O nosso Deus é a fonte de tudo o que é bom, e que Ele não muda. Olha que coisa boa, olha que promessa boa que a gente tem, irmãos, aqui nesse texto, que diz que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Então Tiago está dizendo, ele falou há 2000 anos atrás, falou assim, tudo que é, Deus é a fonte de tudo que é bom. E 2000 anos atrás ele continua sendo a fonte ou não? Por quê? Por que eu posso ter a certeza de que Deus continua sendo a fonte de tudo que é bom? Por quê? Será que Ele não mudou nesses 2000 anos? Deus não mudou? A Bíblia fala que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus de Davi, que Davi testemunha dizendo, o nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está, Salmo 124, o nosso socorro está no nome do Senhor. Deus não muda, e hoje, 3000 anos depois de Davi, eu posso, porque nele não pode haver, como diz aqui, variação ou sombra de mudança, é o mesmo Deus, eu posso continuar dizendo como Davi, que diz o quê? Hoje, em 2025, o nosso socorro está onde? Está no nome do Senhor. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falou que ele estava passando por uma grande tribulação,
mas o Deus que ressuscita os mortos o livrou e continuará nos livrando. E que essa promessa era para ele, essa promessa era para a igreja de Corinto, e essa promessa é para nós também ou não? Por que é para nós? Como é que eu posso saber que é para nós? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Pai das luzes, que Tiago chama aqui de Pai das luzes, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus dos evangelhos, é esse mesmo Deus que está hoje com seus ouvidos abertos, meu irmão, ao teu clamor. É esse mesmo Deus que hoje se importa com você, com a tua oração. Olha que coisa maravilhosa. E aí, Tiago nos diz aqui que assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, desse Deus que não muda, que continua sempre o mesmo, sempre derramando suas dádivas, seus dons. E o que são essas dádivas, esses presentes, dons, presentes? O que isso pode incluir? Meus irmãos, tudo que é bom está incluído aqui, amém? E aí nós podemos incluir aqui, eu concordo com os teólogos que dizem aqui que, por exemplo, exemplos dessas boas dádivas, isso aqui pode incluir medicina, amém? Pode incluir remédios, amém, irmãos? Pode incluir tratamentos, coisas que a medicina está descobrindo hoje para nos abençoar, amém? Tudo isso são boas dádivas que vêm de quem? Vem de Deus. É importante eu ter isso em mente, porque muitos crentes, eles têm às vezes dificuldade com um tratamento médico. Eles acham que é falta de fé, que Deus só opera através do milagre sobrenatural. Se não for através de um milagre extraordinário, e se eu tiver que, se o meu tratamento, a minha bênção está vindo através da medicina, então não é de Deus. Não tem muita gente que pensa assim. Mas o que eu queria deixar para nós hoje aqui, muito alicerçado, e deixar no teu coração, na tua mente, meu irmão, é que nós possamos enxergar todas as boas dádivas como bênçãos que vêm de Deus para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Anestesia não é uma bênção? Eu não sei você já foi no dentista e a anestesia não pegou? Você já teve essa... Aí a anestesia não pegou, aí você falou assim, glória a Deus, aleluia, foi isso que você falou? Você deu um pulo na cadeira quando aquela broca do inferno, também não é do inferno, aquela broca é de Deus, irmão, que é uma bênção a broca, mas que dói. Aquela broca que é boa dádiva, amém, irmão? A broca é uma boa dádiva, tudo é boa dádiva. Mas que eu acho que a anestesia é uma bênção de Deus, assim, meu irmão, eu acho que é uma bênção do Senhor. E que eu uso, quando eu vou fazer algum procedimento, eu uso e recebo com todo louvor. É isso que o Evangelho ensina. Deus intervém, meus irmãos, o que eu quero dizer, um modo é com milagres extraordinários. Mas também Deus intervém com as bênçãos naturais, que vem dEle, e que a gente possa olhar para os avanços do conhecimento, olhar isso com gratidão a Deus, para os avanços tecnológicos. Celular é uma boa dádiva, não é uma boa dádiva, irmãos? Eu não sei você assim, especialmente quando eu estou no trânsito usando o Waze, eu acho uma boa dádiva que veio do céu o celular, amém? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, como é que a gente vivia antes do Waze?
Eu ficava dirigindo. Eu sou do tempo, meus irmãos, que eu ia fazer visita para membro de igreja usando aquele almanaque Abril. Lembra como é aquele mapa? Aquele almanaque que era um mapa, né? Aí você ficava procurando assim, rua tal, página 235, 3B. Você tinha que ir lá procurar a rua tal, abrir para conseguir chegar na casa da pessoa. Ah, que bom que tem o Waze, amém? Que Deus nos abençoa. É isso que o Evangelho ensina, que a gente tem que entender que esses livramentos de Deus, eles acontecem tanto de modo sobrenatural, com intervenções sobrenaturais, mas também toda boa dádiva vem de Deus para nós, para nos abençoar. E essas bênçãos da vida que são naturais, são bênçãos de Deus, e a gente poderia multiplicar. Avanços científicos, que coisa boa. Podem ser mal usados? É claro que sim. O ser humano caído e pecador deturpa e usa mal. Vou fazer uma pergunta: faca é uma bênção ou não? Quando você está na cozinha fazendo o almoço, faca é uma bênção ou não é? A arma é uma bênção, a faca, amém? Agora, pode ser mal usada? Pode virar um instrumento de violência, para machucar alguém. Mas o fato é que todas essas coisas que o Deus deu dons para os homens, Ele capacitou a humanidade com a sua imagem e semelhança, com a criatividade dEle, para descobrir, avançar, criar, porque Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é o Criador, portanto nós temos como humanidade uma capacidade criativa para desenvolver e criar coisas. Isso vem de Deus, e nós temos que fazer uso disso, porque isso vem do Senhor para nos abençoar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, como é que Deus intervém? Cremos num Deus que intervém. Como é que Deus intervém? Em primeiro lugar, milagres extraordinários. Amém? Em segundo lugar, através de bênçãos, das bênçãos naturais, que estão a nosso dispor, para nos abençoar. E eu tenho que usar dando glórias a Deus, agradecendo a Deus porque podemos usar. Porque a gente pode ir no médico, porque existe um tratamento, porque eu posso tomar um remédio, glória a Deus, e isso é bênção do Senhor para nós. Não tenha dificuldade com isso, veja tudo, meu irmão, como dons de Deus para abençoar sua vida. E em terceiro lugar, como é que Deus, o terceiro modo como Deus intervém, como esses livramentos de Deus, eles se manifestam nas nossas vidas. Deus intervém através dos atos de amor que nós expressamos entre nós. Amém? Deus intervém através dos atos de amor, através das relações de amor, quando nós exercemos misericórdia e compaixão com alguém que está do nosso lado, na sua necessidade. É intervenção de Deus através desses nossos atos de amor. Querido irmão, o Evangelho ensina que Deus deseja, muitas vezes, que nós sejamos um milagre na vida daquele que está clamando. Tem gente clamando, e quando a gente chega com as nossas manifestações de compaixão na vida desse que clama, desse necessitado, diz o Evangelho que ali eu estou me tornando um milagre de Deus para ele. A resposta de oração. Deus deseja que você seja a resposta de oração para a vida de muitas pessoas, porque Deus intervém com milagres sobrenaturais. Deus intervém através das bênçãos naturais que desce dele para nos abençoar, está na disposição.
Mas Deus também intervém quando eu, como diz uma expressão que o pessoal usa muito por aí, quando eu me coloco na brecha e eu me torno uma bênção para o meu irmão que está do meu lado e está precisando de mim. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4, verso 18. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, passando por muitas e muitas necessidades, preso em Roma, passando por muitas privações, e aí Deus supriu suas necessidades. Deus supriu e supriu abundantemente as necessidades do apóstolo Paulo. Mas veja em Filipenses 4,18, como é que Deus fez isso? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido. Me entregou o que vocês me mandaram. Amém, irmãos? Tenta imaginar a situação de Paulo, preso, as privações, os temores. Aqui em Filipenses ele diz que o caso dele ainda seria julgado e ele corria o risco de ser condenado à morte. E ele tinha lá as suas necessidades, ele está preso, ele não tem como fazer um Uber para levantar o seu sustento, ele não tem como fazer um bico, ele está preso. E muitas são as necessidades. Deus foi fiel, Deus supriu as necessidades de Paulo. Mas como Deus fez isso? Através do carinho, da compaixão, da oferta da igreja de Filipos, oferta e provisão e bênção que foi enviada para Paulo através de um irmão chamado Epafrodito, e foi uma oferta, uma bênção que fez com que ele ficasse suprido e tivesse até sobra agora, devido a essa intervenção de amor, a essa manifestação de compaixão. Então, Deus supriu. É interessante, né, que o sustento de Deus para Paulo não chegou aqui através de um anjo sobrenatural, mas chegou através de um anjo humano, um mensageiro de um irmão chamado Epafrodito. Ah, irmão, Deus quer que a gente seja anjo dele aqui na terra, mensageiro dele, para suprir, para ser resposta de oração na vida de pessoas, porque um dos modos como esse socorro de Deus se manifesta é através dos atos de amor que nós demonstramos uns pelos outros, atos de amor. Qual é o desafio? Filipenses 4,18 fala, o apóstolo Paulo fala aqui que esse ato de amor, ele fala que é um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Sacrifício. Irmãos, amar sempre envolve sacrifícios. Amém? Irmão, eu vou repetir. Amar não é um sentimento. Amar não é um sentimento. Eu estou sentindo assim um desejo tão grande de repartir, de abençoar. Não é sentimento. O amor é uma decisão. O amor é um compromisso. E o amor sempre envolve sacrifícios voluntários em favor do outro. O que é amar conforme o Evangelho? Amar é um sacrifício voluntário em favor do outro.
um sacrifício voluntário. Tem que ser voluntário, não pode ser obrigado, não pode ser forçado, porque pessoas podem fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo do amor, em 1 Coríntios 13, ele fala que tem gente que pode dar os seus bens ao pobre sem amor. Tem gente que pode entregar o seu corpo para o sacrifício sem amor. Sem amor, de nada me valerá. Por quê? Porque eu posso fazer sacrifícios por culpa, não é verdade? Culpa. Eu posso fazer sacrifícios por medo. Quantos crentes repartem e contribuem, não por amor, mas por medo, porque dizem para eles assim: se você não der aqui, você vai dar na farmácia. Aí ele tá sendo generoso? Não, ele só está dando, mas ele não é amor, porque é medo. Eu posso fazer sacrifícios motivados por muitas coisas. Por isso que o amor, conforme o Evangelho, o amor é um sacrifício voluntário, em favor do outro. Mas sempre envolve um sacrifício. Amar, meus irmãos, sempre envolve sacrifício. Porque por isso que é tão difícil. É por isso que as igrejas, as nossas igrejas hoje, elas estão buscando muito mais o poder sobrenatural do que o amor. Elas buscam poder, não amor. Por quê? Porque é muito mais fácil orar, e é muito mais fácil, por exemplo, eu orar e repreender o espírito de miséria, do que eu diminuir a miséria repartindo um pouco com o meu irmão. O que é mais fácil fazer? Repreender o espírito de miséria ou repartir com o necessitado? É muito mais fácil a gente ficar repreendendo aqui, né? E eu não preciso me envolver. Agora, nós cremos que Deus faz milagres, amém? Mas também Deus, meus irmãos, Ele opera, e os livramentos dele se manifestam também através dos nossos atos de amor, dos nossos relacionamentos de amor. Jesus quer que a gente seja sal da terra e luz do mundo. A vontade de Jesus é essa: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus quer que eu seja sal. Jesus deseja que eu seja luz. O que significa isso? Ele mesmo fala no texto em Mateus 5. Jesus quer que eu seja sal, que eu chegue e dê sabor, que a minha presença, onde eu estiver, que a minha vida, no ambiente onde eu estiver, em casa, na igreja, no trabalho, seja onde for, que a minha presença dê sabor para a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a vida é azeda. Quantas e quantas vezes a vida está amarga. A vida de gente está amarga, está insípida, está azeda. As pessoas não estão conseguindo engolir. E aí Jesus diz que Ele quer que eu, com a minha vida, chegue e traga alívio, faça com que ali onde eu estou eu possa levar um pouco de sabor e tornar a vida um pouco mais saborosa. Jesus quer que eu seja luz. O que significa isso? Luz é iluminar, que a minha presença ilumine. Iluminar, traga esperança, renove esperanças.
com a minha presença, com a minha intervenção, com a minha palavra, com o meu repartir, com as minhas expressões de compaixão, que ilumine, que traga de novo a esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida de muita gente está sombria. Muita gente vivendo na escuridão, significa sem luz, sem perspectiva, sem esperança. Aí Jesus fala assim: eu quero que você, quando você chegar com o teu amor, com as tuas manifestações de misericórdia, concretas, práticas, você traga sabor para a vida daquele que a vida está um dissabor. Que você traga luz, ilumine a vida daqueles que muitas vezes estão assim, eles só enxergam escuridão diante deles. E você chega com o teu amor, mostrando que a saída, a esperança. Vamos andar. Isso fica claro no texto. Como é que a gente é sal? Como é que a gente é luz? Vamos abrir lá, Jesus fala. É muito claro no texto. Mateus 5, verso 16. A continuação do texto. Ele falou para a gente ser sal, ele falou para a gente ser luz. Aí no verso 16 ele diz assim: assim, desse modo, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê, irmãos? Para quê? Para que eles vejam o quê? Para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como é que eu sou sal? Como é que eu sou luz? Como é que eu dou sabor? Como é que eu ilumino? Através das boas obras que eu pratico. E aí, através dessas boas obras que eu pratico, aquela pessoa que a vida dela está sem sabor, aquela pessoa que se encontra sem esperança, vendo tudo com escuridão, através das nossas boas obras, ela volta a louvar. O louvor volta para o coração, porque Jesus fala aqui: e eles vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus, quando vocês tiverem atos de amor uns pelos outros, levando alívio. Mas qual é o problema? O problema é que amor sempre envolve o quê? Envolve o quê? Sacrifícios. O amor do Evangelho, para eu amar de modo concreto, voluntariamente, socorrer, abençoar, ser a resposta de oração, eu ser a resposta de oração na vida de alguém, isso sempre vai exigir de mim sacrifícios, porque esse é o amor do Evangelho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu melhor, deu o que ele tinha de mais precioso, deu o seu próprio Filho. Amar significa que eu vou ter que dar, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que sacrificar, e por isso que é tão difícil, mas é o chamado do Evangelho para a gente, porque Deus também, Ele opera seus livramentos através desses relacionamentos de amor que nós vamos demonstrando e expressando uns para com os outros. Sacrifícios. Eu vou ter que sacrificar às vezes meu tempo. É fácil sacrificar o tempo? A gente já não tem tempo, né, irmãos? Quem acha aqui que o dia devia ter 30 horas, mais ou menos assim? 24 horas está pouco demais. Mas eu vou ter que sacrificar tempo. Amar significa que às vezes, meu irmão, eu vou ter que sacrificar conforto. Conforto.
Estava lá no conforto do meu sofá, comendo pipoca, tomando guaraná. Até rimou, dá para fazer um louvor, né? Tomando pipoca, tomando guaraná, no conforto do meu sofá, assistindo Netflix. Mas tem alguém que está precisando de um socorro, de um apoio, de um telefonema, de uma ligação que você diz assim: irmão, estou sentindo sua falta. Podemos conversar? Estou sentindo sua falta, irmão, está tudo bem? Como é que estão as coisas? Amar vai exigir o sacrifício de dinheiro, de recursos, que eu vou repartir, porque exatamente essa é a parábola do bom samaritano. E aí eu estou encerrando a mensagem. Essa é a parábola do bom samaritano. O que o bom samaritano sacrificou para poder ajudar aquele homem que estava caído na beira do caminho? Vocês lembram da história, né? Vocês lembram da parábola? A questão é: o que o samaritano sacrificou para poder ajudar aquele homem que estava caído na beira do caminho? Ele sacrificou o seu tempo, ele sacrificou o seu conforto, porque diz que ele colocou o homem em cima do seu animal. Ele foi a pé e levou o sujeito no fusca dele, né? Então, e ele foi a pé, né? E ele sacrificou o seu dinheiro para poder abençoar. Então, cremos num Deus que intervém? Amém, irmãos? Nós cremos num Deus que intervém. E como é que Deus intervém? Desses 3 modos, conforme, e possivelmente muitos outros, mas eu queria destacar esses 3 que a Escritura ensina. Deus intervém com milagres extraordinários e sobrenaturais que Ele realiza na nossa história. Ele interfere na realidade com o seu poder. Deus intervém e nós oramos para que Deus abençoe e faça seus milagres. Amém? Deus também abençoa através das bênçãos que são naturais. Medicina, uma anestesia, aleluia, um óculos. Amém, irmãos? Que bênção que é um óculos. Deus intervém através, isso é bênção de Deus, e nós usamos. Mas não esqueça, irmão, que Deus também deseja interferir na história, abençoar a vida de pessoas. Sabe como? Através de mim e de você. Quando nós voluntariamente nos dedicamos a fazermos esses sacrifícios de amor para abençoar a vida de pessoas, porque Deus quer que a gente seja um milagre. Deus quer que a gente seja a resposta de oração. Jesus quer que você seja sal. Jesus quer que você seja luz, sal da terra e luz do mundo. E quando a gente se abre e diz: Senhor, eis-me aqui, me usa, a gente vai fazer sacrifícios para fazer a vontade do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz: este sacrifício agrada ao Senhor. E Ele sabe cuidar de nós. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez?